Olá! Hoje nossa conversa vai fundo em 1 Coríntios capítulo 4. É um capítulo bem denso, né? Com certeza, Paulo está lidando com aquela igreja em Corinto cheia de divisões, um certo orgulho rolando ali. Exato. E ele já começa jogando um balde de água fria nessa visão meio glamurosa que talvez tivessem dos apóstolos. Sim, ele redefine tudo. Diz que devem ser vistos como, servos de Cristo. E mais, administradores dos mistérios de Deus. Esses mistérios, no caso, são as verdades do plano de Deus que foram reveladas em Cristo, certo? Isso. E para quem administra algo tão importante, o que se exige? O versículo 2 é claro: fidelidade. Não é popularidade, não é retórica, é ser fiel. Bom ponto. E logo na sequência, ele entra na questão do julgamento, ali nos versículos 3 a 5. É interessante como ele minimiza a opinião dos outros. Totalmente. Ele diz que pouco se importa com o julgamento dos coríntios ou de qualquer tribunal humano. E vai além. Diz que nem julga a si mesmo. É uma postura bem radical, né? Tipo, como assim? É radical porque ele desloca o foco completamente. O único julgamento que realmente importa é o de Deus. Só o Senhor pode julgar de verdade. Porque ele conhece o coração, as intenções ocultas. Exatamente. E ele vai trazer tudo à luz no tempo certo. É um lembrete forte, né? Mesmo que a nossa consciência esteja limpa, isso não significa inocência total perante Deus. A avaliação final é dele. Faz todo sentido. E ele amarra isso diretamente com o problema central lá em Corinto, que era o orgulho. Versículos 6 e 7. Sim, ele usa ele mesmo e Apolo como exemplos para ilustrar. E solta aquela frase-chave: não ir além do que está escrito. O que seria exatamente esse não ir além do que está escrito nesse contexto? Parece um alerta contra... Provavelmente contra usar a sabedoria humana ou preferências pessoais, sabe? Para criar partido, sabe? Para se achar melhor que o outro em vez de se firmar no que Deus revelou. Entendi. E para desmontar essa arrogância, ele usa aquela pergunta retórica no versículo 7 que é, assim, demolidora. Ah, sim. O que você tem que não tenha recebido? É um golpe direto no orgulho. Se tudo é dom de Deus, qual a base para se vangloriar? Nenhuma. Derruba qualquer pedestal, né? Aí, a partir do versículo 8 a coisa fica, uau, intensa. O contraste que ele pinta, É impressionante. A ironia dele é cortante. Ele descreve os coríntios como se já tivessem chegado lá, satisfeitos, ricos, reinando. enquanto isso, os apóstolos. A descrição é brutal, um espetáculo ao mundo, Loucos por Cristo, fracos, passando fome, sem teto. tratados como escória, como lixo. É uma linguagem muito, muito forte, chocante mesmo. E o fascinante é que não é só um desabafo, né? É uma ferramenta retórica muito poderosa. Ele quer chocar, confrontar essa autoimagem inflada deles. Mostrar a distância entre a pose deles e a realidade de seguir Cristo. Exato. Para Paulo e os outros apóstolos naquele momento, o sofrimento, a humilhação eram quase que marcas de um apostolado autêntico, um paradoxo total para a mentalidade da época e talvez para a nossa também. Mas aí lá pelo versículo 14, o tom dele muda um pouco, né? Dá uma suavizada. Sim, ele faz questão de dizer que não está escrevendo para envergonhar, mas para advertir, como um pai adverte seus filhos amados. Ele se coloca nessa posição de pai espiritual deles. E é aí que ele chama para serem imitadores dele e fala do envio de Timóteo. Essa relação pai-filho espiritual é fundamental para entender a autoridade dele ali. O chamado para imitar não era copiar a personalidade, claro. Mas sim o modo de vida em Cristo Jesus que ele ensinava e principalmente vivia. Isso. E Timóteo, sendo esse filho amado e fiel, ia servir como um exemplo vivo disso, para reforçar o que Paulo sempre ensinou em todo lugar. E o capítulo fecha com uma confrontação mais direta. Versículos 18 a 21. Parece que alguns lá estavam bem arrogantes, achando que Paulo nem ia voltar. Pois é. Tinha uma galera agindo como se ele não fosse mais aparecer por lá. Mas Paulo afirma que vai sim, e que quando chegar vai avaliar não o discurso. Mas o poder. E aí vem a frase de impacto no versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Essa distinção entre palavras e poder é crucial. Ele não está dizendo que ensinar não importa, óbvio, Claro. mas está contrastando a retórica vazia, a falação arrogante, com a demonstração real da ação de Deus. O poder, dynamis em grego,
É a eficácia do evangelho que transforma vidas. É a autoridade espiritual real. É a fé que se mostra na prática, não só no discurso bonito. Perfeito. E a escolha final que ele deixa para eles se vai com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão, coloca a bola no campo deles. A responsabilidade é da comunidade. Então, para a gente amarrar tudo, esse capítulo é um chamado forte à humildade no serviço, um alerta seríssimo sobre o perigo do orgulho espiritual que gera divisão. E redefine o que é ser um apóstolo, né? Não é status, é fidelidade, serviço, às vezes até sofrimento, e afirma que a autoridade verdadeira no reino vem do poder de Deus, não da habilidade humana de falar bem. Exatamente. Deixa a gente pensando. Com certeza. E talvez uma provocação final para nossa reflexão seja: se existe esse contraste tão grande entre como os coríntios se viam e como os apóstolos viviam, como é que a gente mede a autenticidade espiritual hoje? O que significa, na prática, o reino de Deus ser poder e não só palavras no nosso dia a dia, nas nossas comunidades? Fica aí para pensar.